Para quem não conhece ou não se lembra, The King of Fighters é um jogo que reúne vários personagens mais antigos da SNK para um torneio que carrega o nome do próprio jogo, The King of Fighters. E a gatinha Mai Shiranui, apesar de aparecer logo no primeiro KOF, na verdade foi originalmente criada para o game Fatal Fury 2 de 1992. Aliás, muitos lutadores vieram de Fatal Fury 1 e 2 e outros jogos mais antigos da SNK. Conforme os vídeos novos que eu for lançando aqui no canal, falarei mais sobre esses games, beleza? Até porque a primeira citação do torneio The King of Fighters existente veio do primeiro Fatal Fury. No enredo desse game mostra aí anos de tudo acontecer, fala sobre o torneio e tudo mais. E isso foi bem antes do primeiro KOF de 1994. Já em Fatal Fury 2, Mai estreou como a herdeira de um clã de ninjas muito habilidosos e também neta de Hanzo Shiranui, que foi quem ensinou boa parte dos golpes da personagem. Ela já nasceu no mundo do quebra-pau, ela já nasceu praticamente uma ninja. Eu sou Mei Shiranui, da escola Shiranui, e vou lhe dar uma lição! Inclusive, isso é uma das curiosidades aqui do canal que eu falarei mais detalhadamente daqui a pouco. Essa foi apenas uma introdução rápida dela aí para quem não conhecia. Agora sim, chegou a hora aí de descobrir os segredos dessa personagem que tem peito para enfrentar qualquer lutador da série. Bora lá? Durante a criação de Fatal Fury 2, enquanto quase todos os lutadores já estavam praticamente prontos, Mai Shiranui ainda nem estava cogitada para o jogo. Na verdade, ela nem existia, nem no papel. Em seu lugar, a SNK lançaria um lutador masculino, provavelmente um ninja daquele mesmo clã Shiranui. Só que os desenvolvedores perceberam que não havia nenhuma lutadora feminina no game, enquanto seu concorrente na época, Street Fighter 2, tinha Chun-Li esbanjando todo o seu potencial. Então, o que era para ser um lutador ninja genérico, acabou se tornando uma das personagens mais aclamadas da série, a primeira lutadora feminina que futuramente seria implantada em The King of Fighters. Aliás, as imagens que vocês estão vendo aí na tela são as artes conceituais originais da criação da personagem, que seria o ninja lá homem, se tornou a Mai. Inclusive, numa entrevista com os desenvolvedores de The King of Fighters 94, foi dito que uma pessoa ali, o level designer ali da Mai, perguntou se podia adicionar alguns movimentos à imagem estática dela, dar um movimento ao sprite da personagem, e o resultado foi os atributos avantajados mais famosos de todos os games. Essa movimentação criada foi quase um tipo de hipnose para potenciais jogadores em 1994, ficou tão bom que apareceu muitas vezes em jogos futuros e até foi censurado em alguns países, olha só. Realmente a SNK apelou para a beleza da lutadora em todos os aspectos, e com isso ganhou muito mais destaque que o próprio protagonista e até chefes famosos, como o Rugal, por exemplo. A Mai conquistou o coração e a mente de muitos meninos nos anos 90. De acordo com a Neo Geo Freak, a revista especializada em jogos da SNK, famosa entre 95 e o ano 2000, os atributos avantajados da Mai Shiranui não foram um mero acaso, um design ali qualquer aleatório não. Na verdade, tanto o busto quanto a poupança carnuda da Mai foram inspiradas em duas celebridades locais muito conhecidas lá no Japão naquela época, nos anos 90. Seus seios, por exemplo, foram inspirados na atriz Fumi Hosokawa, essa bonitona que tá aparecendo aí no vídeo, e seu popozão carnudo foi inspirado na atriz Aili Dima, ambas mulheres extremamente famosas lá na Terra do Sol Nascente, e extremamente bonitas também, diga-se de passagem. Legal essa informação, eu gostei pra caramba das duas. Agora sim, hein, Mai Shiranui subiu ainda mais no meu conceito. Robert Garcia é considerado pela SNK o deuteragonista da série Art of Fight. Bom, deuteragonista, para quem não sabe o que é, significa segundo protagonista, ficando atrás apenas de Ryo Sakazaki. Seu apelido oficial é The Raging Tiger, ou The Mightiest Tiger, que em português significa algo como o tigre mais poderoso ou tigre furioso. Até porque tigre é apenas um trocadilho, já que segundo os desenvolvedores, Robert Garcia está mais para gatinho do que para tigre, principalmente na presença de Yuri. E
por isso até ganhou uma pose de derrota ali bem humilhante. Vocês estão ligados que a Yuri é a paixonite aí do Robert Garcia, né? Bom, sabendo disso, existe uma pose de derrota que envolve Robert enfraquecido, caindo de joelhos ali no chão, em seguida ficando com uma postura bem vergonhosa, onde ele está curvado com o rosto no chão e com a bunda para cima. A postura de derrota mais vergonhosa em jogos de luta. Os designers da SNK afirmaram que a razão para essa posição foi garantir que Ryo Sakazaki seja o protagonista principal, enquanto Robert é apenas o deuteragonista. Além disso, humilhar Robert é uma ótima maneira de contrabalancear seu orgulho e arrogância, um castigo adequado por ele ser um idiota arrogante, isso segundo os desenvolvedores, né? Que aliás pegaram pesado com Robert Garcia. Não é porque Robert tem a pose mais humilhante de KOF que ele seja um personagem mal feito ou sem inspirações. Pelo contrário, de acordo com a revista Neo Geo Freak, revista lá dos anos 90, ele é visualmente modelado em Andy Garcia e Steven Seagal, dois atores super famosos que com certeza você já ouviu falar deles. Steven Seagal é aquele ator dos anos 80 e 90 que quebra o pau nos filmes sem fazer muito esforço. E Andy Garcia é aquele cheio de classe, assim como muitos papéis que ele fez em filmes dos anos 80. A SNK juntou esses dois atores com seus melhores personagens na televisão, que serviu como inspiração para Robert Garcia. E até que ficou bem parecido, né? Mesmo na era dos pixels. Na minha opinião, Robert Garcia realmente lembra aí a fusão desses dois atores. Round 1. Você já deve ter reparado que uma das poses de vitória de Robert é jogar e pegar uma moeda. Essa moeda tem um grande valor, porém não um valor financeiro, e sim um valor sentimental para o lutador. Segundo a história oficial de Robert Garcia, a moeda é um presente de seu pai antes do lutador deixar a mansão Garcia e seguir para o mundo como lutador profissional. A moeda foi lhe dada de presente como uma lembrança de suas raízes e para um dia retornar à sua casa. Essa história aí é desde o Art of Fight ainda, hein? Já na vida real, a moeda teve tanta repercussão que foi incluída como um extra muito raro que vinha junto com os adesivos na edição limitada da versão Neo Geo CD de Art of Fighting 3. Eu até encontrei a imagem da moeda aí junto com os adesivos, junto com o jogo. Ela realmente é rara, somente poucos colecionadores a possuem, justamente por ser um item de edição limitada. E eu até falei que essa moeda tinha apenas um valor sentimental e não financeiro. Bom, para o Robert Garcia, né, para você que é colecionador, vai ter um valor financeiro sim, porque não é barato ter essa moeda aí na vida real, pois ela é muito rara. Shingen Tsai é um dos membros originais do Psycho Soldier Team, que deu as caras pela primeira vez no The King of Fighters 94, e sua aparição não foi por acaso não, foi minuciosamente calculada pela SNK, que tinha por critério adicionar um lutador mais velho no game. Geralmente vemos personagens jovens e fortes, cheios de vigor e pouca bagagem, a não ser os mestres, né, os chefes aí que são lutadores mais velhos. Fora isso, não temos o costume de ver uns tiozinhos por aí. Bom, não tão velhos quanto o Shin, e vocês vão saber por quê. E justamente por isso, a idade e o estilo de luta foram considerados essenciais para a série, e a SNK criou o Shingen Tsai com a idade avançada, mas ainda assim um personagem muito forte. Apesar dos seus 88 anos, sim, o tiozinho aqui é quase centenário e dá conta do recado. Ele tinha 88 anos lá no KOF 94, hein? Essa foi a principal característica aí que garantiu o sucesso dele na SNK. Existem muitos personagens com idade avançada em vários outros games, mas Shingen Tsai com certeza é um dos mais animados e um dos mais engraçados. Apesar do seu vasto conhecimento e experiência, Shingen Tsai costuma beber muito álcool e geralmente está bêbado ou dormindo devido ao seu estado de embriaguez. As únicas vezes que esse tiozinho aí fica sóbrio é para lutar, e só por um curto espaço de tempo, pois ele logo volta para sua rotina, até porque suas habilidades de luta envolvem beber. O miserável é um gênio! O miserável é um gênio, já que uma de suas habilidades de luta é a respiração de fogo, que envolve beber álcool
e soprar um jato de fogo de sua boca contra o oponente. Já outro golpe se chama Corpo de Fogo, em que Shin bebe bastante álcool e envolve todo o seu corpo em chamas. O bicho é um gênio mesmo, né? Criou habilidades só para continuar bebendo. O importante para Shingetsu é nunca parar de beber. Número 3. Inspiração para o personagem. Shin é provavelmente inspirado no personagem Yuen Xiu-Chen do filme de artes marciais Drunken Master, um filme de 1978 estrelado por Jack Chan e foi um sucesso de bilheteria lá em Hong Kong naquela época. E só de olhar aí para essas cenas do filme já percebemos logo de cara as semelhanças com o ancião da série The King of Fighters. No filme, o mestre treina o personagem interpretado por Jack Chan, e mesmo sendo um filme de artes marciais, de luta, quebra-pau e tudo mais, temos muita comédia na maior parte do tempo, por isso Yuen Xiu-Chen se tornou tão icônico. Esse tiozinho aí todo mundo acaba se lembrando por causa desse personagem. Esse filme é de 1978 e infelizmente o ator na vida real acabou falecendo um ano depois. Mas antes de ir, deixou um dos maiores legados para filmes e jogos que foram lançados anos depois. Esse personagem aí que acabou inspirando a criação do tiozinho da SNK. A lutadora Blue Mary apareceu pela primeira vez no jogo Fatal Fury 3, e no enredo desse game ela era conhecida como a Mary Ryan, a detetive particular. Nesse tempo ela nem se chamava Blue Mary ainda, hein? A história oficial conta que Blue Mary tem excelentes habilidades de detetive e sua especialidade é investigar antecedentes. Toda essa aparência bonitona aí é um disfarce praticamente, né? Ela é uma detetive particular muito talentosa. No enredo oficial tem toda uma série de acontecimentos que giram em torno de suas investigações, e ainda vou falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Sua estreia em The King of Fighters só aconteceu em KOF 97 e seu apelido oficial dado pela SNK é S-Class Woman, ou em português, a Mulher Classe S. E realmente ela é classe S mesmo, né? Esse apelido se manteve até o KOF 15, em que seu apelido foi mudado para The Joint Crusher, que em português significa a trituradora de juntas. Ela foi de Mulher Classe S para trituradora de juntas, para vocês verem, né, a evolução na luta aí da Blue Mary. Realmente, depois que você aprende a jogar com ela, muitas juntas serão quebradas. Agora que você já conhece um pouco do enredo da lutadora, vamos entender melhor a inspiração para a personagem. Blue Mary é uma linda garota loira, aparentemente delicada, mas essa delicadeza toda é só para dar uma surra nos desavisados durante uma luta. Ela é bem durona e esse estilo e aparência não foram criados por acaso. De acordo com a antiga revista Neo Geo Freak, Blue Mary foi modelada a partir da personagem Android 18 da série Dragon Ball. Acredito que todo mundo aí conhece Android 18, né, lá de Dragon Ball. Então a Blue Mary foi inspirada nela e a aparência realmente lembra muito a 18. Mas não foi só isso não, muitos traços da personagem também foram inspirados nessa lutadora da série de Akira Toriyama. Aposto que se o Kuririn jogasse The King of Fighters, com certeza a personagem preferida dele seria Blue Mary. Um dos fatos mais marcantes no enredo canônico de Blue Mary é que tanto seu pai quanto seu namorado também eram agentes que trabalhavam para o presidente, mas foram mortos em trabalho quando Mary ainda era bem jovem. Por isso que ela é uma agente, por isso que ela é uma lutadora, ela seguiu os passos aí do seu pai e do seu namorado. Após a morte dos dois, Mary começou a beber bastante e se tornou uma freguesa assídua de um bar local ali da região para esquecer as mágoas, né? Esquecer aí a tristeza de sua perda. E para alegrar a triste Blue Mary, o barman desse estabelecimento criou um coquetel onde a parte de cima sempre ficava azul. E esse coquetel que deu origem ao nome Blue Mary. Antes ela só se chamava Mary Ryan e depois desse coquetel acabou ficando conhecida como Blue Mary. Esse é o significado do nome dela, né? O Blue ali é só por causa desse acontecimento, não faz parte do nome verdadeiro dela.
Antes de The King of Fighters, King estreou no primeiro Art of Fight. Sua carinha bonita esconde o fato dela ser uma determinada lutadora de Muay Thai e deixa muito lutador profissional passar vergonha. Sua história inicial basicamente se resume na busca dela por dinheiro para pagar o tratamento médico do seu irmão mais novo, o Dian. E para isso ela usa suas habilidades a seu favor. Tanto nos empregos dela, citado em mídias de The King of Fighters, como no próprio enredo principal dos games, sua vida se resume praticamente em juntar dinheiro para custear as despesas médicas do irmão mais novo, que aliás não pode andar. É um belo gesto da lutadora, né? Cuidar do seu irmão, fazer de tudo para que ele sobreviva. Mas antes disso tudo, lá nos primórdios de Art of Fighting, King já se destacou por ser a primeira garota a participar desse game de luta. Não foi a primeira garota do game, foi a única garota a participar do primeiro Art of Fighting, e por isso ganhou esse destaque. Seu apelido oficial é The Beautiful Kicks Illusion, ou a ilusão de um chute bonito, algo assim, retratando exatamente a personagem, né? Bonita por fora e perigosa por dentro. Essa foi só uma introduçãozinha aí para quem não conhecia direito a King. Agora sim, vamos seguir. De acordo com uma entrevista com seu designer, King foi principalmente inspirada e modelada na cantora jamaicana Grace Jones, cantora e atriz, né? Sim, nessa entrevista é contado que o modelo original para a criação de King foi a atriz Grace Jones enquanto ela atuava no filme 007 Na Mira dos Assassinos, filme de 1985. Provavelmente os desenvolvedores estavam assistindo esse filme e gostaram do estilo dessa atriz e resolveram criar a King. E segundo os próprios criadores, eles não queriam que fosse uma garota delicada, mas sim uma mulher forte e determinada. E no filme 007, Grace Jones é uma mulher determinada e muito treinada, por isso foi a inspiração para a criação da personagem, do modelo básico da King, não da aparência, beleza? A inspiração para o visual da King foi outra atriz, dessa vez uma de origem holandesa, só a ideia principal mesmo que veio da Grace Jones. Agora sim, inspiração para a aparência dela. King tem roupas características e um estilo quase todo formal, com as mãos no bolso, camisa muito bem abotoada, parece até um garçom em noite de gala. Sabemos através do enredo original que ela usa roupas assim para manter o seu disfarce masculino, assim para ela poder se infiltrar nos torneios, se infiltrar nos seus empregos, né? Ela sempre se disfarça de homem. Mas de onde veio a ideia para essas roupas estilo manobrista de hotel? Bom, segundo os designers, a parte visual e a parte da história da personagem veio de uma atriz holandesa chamada Saskia. Isso quando ela interpretou um papel de capanga de uma gangue do filme Hong Kong China White. E lá essa atriz era lutadora profissional de Muay Thai, assim como King também é em Art of Fighting e The King of Fighters. E reparem só as roupas que essa atriz usa no filme. Pegou a referência? É, agora sabemos exatamente de onde veio a inspiração visual da King. Assim como Yuri Sakazaki, que aliás até tem vídeo aqui no canal, quando King é nocauteada com um movimento especial, a parte superior do seu traje é rasgada e acaba expondo aí seus pequenos atributos. Assim como acontece no enredo, acontece também durante o jogo na finalização. Isso continua a acontecer em Art of Fighting 2, The King of Fighters 94, 95, mas não acontece novamente até em KOF 13, um exibicionismo até comum com personagens da SNK. Porém, no caso de King, existe um easter egg que só os mais atentos repararam, inclusive no começo desse vídeo. Bom, muito provavelmente essa blusa exposta tanto da King quanto da Yuri teve a ideia retirada justamente da cena daquele filme que eu mostrei aqui no começo, Hong Kong China White. Lá no filme a atriz tem a blusa rasgada enquanto perde a luta, assim como acontece com Yuri e com King. Será que foi apenas uma coincidência? Eu acho que não.
Leona Headern apareceu no KOF 96 para completar o time da Ikari Warriors, então junto com ela estava Ralph Jones e Clark Steele, aliás já tem vídeo do Ralph Jones aqui no canal. E depois de entrar no serviço militar, Leona não demorou para receber a sua primeira tarefa oficial, e devido à sua grande força e agressividade, sua primeira missão oficial foi entrar no torneio The King of Fighters 96 para investigar o vilão Gizzy Howard, pois esse vilão aí também havia entrado no torneio e ninguém sabia o motivo. Essa foi logo a primeira aparição de Leona nos games da SNK, já se destacando no enredo de KOF. Como lutadora, foi muito bem recebida pelo público, e é óbvio que a SNK não ia abandoná-la, né? E por isso Leona aparece em várias sequências. No final das contas, ela até cumpriu a sua primeira missão com louvor, pois se tornou uma das protagonistas principais da série The King of Fighters. Leona se destaca entre outros lutadores da série por ser uma exímia lutadora, competente em seus serviços e ainda leal aos seus comandantes do exército. Mas ela esconde o segredo que apenas algumas pessoas conhecem: Leona quase não fala com ninguém. E eu digo literalmente mesmo, ela não gosta de falar com as pessoas e em quase todo o tempo durante toda a sua vida ela permanece calada. Esse comportamento de Leona pode ter alguma ligação com o que aconteceu na aldeia quando ela era ainda criança, quando ela destruiu todos por lá. Por algum motivo ali pode ser algum trauma, por isso que ela não gosta de falar. Mas eu realmente não achei nada oficial sobre isso da SNK confirmando ou não. Mas faz algum sentido, né, dentro do enredo de KOF. Além de Ralph Jones, Whip, Clark e o comandante Headern, Leona não confia em conversar com mais ninguém, com mais nenhuma outra pessoa, a não ser que seja extremamente necessário. Não é à toa que seu apelido oficial é Soldado Silencioso. Para quem não conhece, essa é Yuri Sakazaki. Ela foi criada originalmente para o Art of Fighting 1 e desde então só cresceu como lutadora da SNK até chegar em The King of Fighters. Essa gatinha é lembrada principalmente por ser irmã de Ryo Sakazaki, que é bem mais famoso, né? Mas também ganhou notoriedade pelo seu exibicionismo em vários jogos. Vou mostrar tudo isso aí nesse vídeo. Essa foi apenas uma primeira impressão da Yuri para quem não conhece. Bom, antes mesmo do primeiro KOF, Yuri lutava em Art of Fighting, outro jogo de luta da SNK. E antes de ser uma excelente lutadora, a garota foi retratada como uma donzela em perigo. O próprio enredo do jogo mostra Yuri sendo sequestrada pelo vilão Gizzy Howard e usam isso como base para quase todo o game. Yuri é uma donzela em perigo, sempre tem que ter alguém resgatando ela. Porém, no final do enredo, Yuri é salva pelo seu irmão e pelo seu pai, e só a partir daí ela inicia seu verdadeiro treinamento, que ela se torna verdadeiramente uma lutadora que futuramente entra em The King of Fighters. E uma de suas peculiaridades é que de vez em quando, aparentemente sem intenção nenhuma, ela exibia-se para o público. Meio que abria a blusa dela, caía ali uma roupinha. Ah, eu não mostrei isso pra vocês ainda? Bom, então bora lá que eu vou mostrar pra vocês como a Yuri é exibicionista. Em alguns jogos, quando Yuri é nocauteada com um movimento especial, a parte superior de sua roupa é arrancada, expondo ali o seu sutiã ou alguma outra camisa de leve ali por debaixo da blusa, deixando ela quase sempre com vergonha. Isso é uma das características que a SNK, por algum motivo, quis deixar no jogo para ela. Em alguns casos, quando Yuri termina uma luta com o Finest Kale, Yuri tentará amarrar o seu kimono de um jeito mais forte, né, de um jeito mais apertado. No entanto, o cinto fica completamente desfeito e a blusa se abre, revelando uma camisa semi-transparente e às vezes até o sutiã. Yuri então vai ficar toda vermelha de vergonha e imediatamente se cobrirá. Essa pose de vitória apareceu pela primeira vez em Art of Fighting 2 e fez tanto sucesso entre os meninos dos anos 90 que a SNK resolveu manter isso como uma das características principais da lutadora Yuri. Antes
antes de começar a falar diretamente sobre o The King of Fighters, é bom conhecer um pouco sobre o desenvolvimento da personagem Athena, que iniciou-se originalmente no jogo Athena de 1986. Ele saiu para arcade e depois ganhou alguns ports para o NES e vários outros consoles. Essa foi uma das inspirações para a personagem Athena, mas ela não parou por aí não. Esse jogo ficou muito conhecido e ganhou uma sequência em 1987, dessa vez com o nome Psycho Soldier. Esse side-scroller de ação é bem mais avançado, com a jogabilidade bem mais fluida e é bem mais famoso também. Na história original da SNK, a Athena lá do jogo de 1986, que eu mostrei agora pra vocês, não é a mesma Athena Asamiya da série The King of Fighters, apesar de ser uma sequência de Psycho Soldier, mas a personagem de KOF é tipo uma descendente dela, não é ela exatamente. Apesar dessas diferenças, é inegável o fato de os dois jogos dos anos 80 serem a real inspiração para a lutadora de The King of Fighters. Quem gosta de jogos retrô e jogou Psycho Soldier ou mesmo Athena, tá aí uma excelente recomendação, e o sucesso desse game foi quem praticamente obrigou, entre aspas, a SNK a criar a personagem Athena em The King of Fighters em 1994 e vem seguindo até os dias atuais. Athena era uma personagem muito aguardada para The King of Fighters e os desenvolvedores relataram que estavam constantemente trabalhando para mantê-la na série. Só que o pedido dos fãs que eu vou citar aqui no vídeo é mais específico do que a própria presença dela em The King of Fighters. Você que é fã de KOF já deve ter reparado que Athena sempre teve a sua aparência e roupas mudadas a cada jogo lançado. Cada jogo novo era uma roupa nova, uma aparência nova da personagem. Mas ao longo dos anos, seu uniforme estilo colegial era o mais pedido pelos fãs japoneses. Todos os fãs japoneses queriam ver a mocinha com aquele traje clássico. Só que esse pedido sempre era negado pela SNK, pois a empresa acreditava que não seria bem aceito pelo público estrangeiro. Eu não sei o que a SNK quis dizer com isso, eu aceitaria a Athena com qualquer traje, mas o traje de colegial acho que era demais para o público estrangeiro, segundo a SNK. Mas os fãs eram persistentes, hein? Esses pedidos foram rejeitados ao longo dos anos, até que em The King of Fighters 11, Athena finalmente teve seu uniforme de colegial e tem até sua roupa clássica aí do Psycho Soldier, que foi usado em The King of Fighters 13. Demorou décadas, mas finalmente a voz dos fãs foram ouvidas pela SNK. Todo lutador da série KOF possui inúmeros poderes, alguns são psíquicos e até podem prever movimentos futuros, e outros lutadores podem se teletransportar em fração de segundos. Cada um tem sua habilidade exclusiva, mas o poder que mais me chamou a atenção foi a habilidade de adivinhação de Chizuru Kagura. No enredo é dito que, por ela ser uma sacerdotisa, pode prever alguns eventos futuros, e dessa vez eu não estou falando de prever movimentos na hora da luta ou algo assim não, ela pode realmente prever coisas que vão acontecer no futuro, inclusive os números da Mega Sena, se ela quiser. Ela pode prever o futuro mesmo. E sabendo disso, ela sempre vai estar um passo à frente por saber de coisas que acontecerão ali no torneio. Só não sei como ela não previu, né, a morte da irmã dela, mas vai entender, né? Nem toda história é perfeita. Mas com poderes assim, seria quase impossível perder um torneio The King of Fighters. Chizuru Kagura foi criada tendo como inspiração a aparência da personagem Yoko Shiraki, da série de anime e mangá Ashita no Joy. Os mangás e animes Ashita no Joy originais fizeram sucesso lá nos anos 70 e 80, e vários relançamentos foram acontecendo no decorrer dos anos, inclusive tem até games e live actions dessa série até os dias atuais. É uma série bem famosa, talvez seja pouco famosa aqui no Brasil, mas no Japão ela é extremamente conhecida, e esse foi um dos motivos para Yoko Shiraki ser a inspiração para Chizuru Kagura em The King of Fighters. Bom, só de bater os olhos nas vestimentas do lutador, você já percebe que Shang foi preso por algum motivo e conseguiu escapar da cadeia, já que mesmo longe das grades, ainda está usando essa roupa característica. E segundo a história do próprio jogo, ele era um criminoso temido e bastante perigoso na Coreia, país onde ele nasceu. Não achei exatamente o que ele aprontou para estar lá, só sei que quando estava preso, Shang e seu parceiro de cela Choi sempre planejavam uma forma de fugir da prisão, mas seus planos eram frustrados
presos e os dois voltavam para a carceragem. E devido à sua extrema força bruta, Shang era considerado um criminoso violento e mantê-lo na prisão era muito difícil, pelo menos para os policiais comuns, né? Então o lutador Kim, lutador de The King of Fighters também, teve uma ideia que mudaria para sempre a vida de Shang e a equipe coreana de The King of Fighters. E essa é a próxima curiosidade. Vamos lá. Durante uma filmagem de segurança em uma das tentativas de fuga de Shang, o lutador Kim percebeu o quanto o grandalhão era forte e tinha um grande potencial para ser um lutador no torneio The King of Fighters. Nessa altura, Kim meio que forçou Shang a se submeter a um projeto de reabilitação em que Shang usaria sua força bruta para o bem. Era isso ou voltar para a cadeia, né? Então Shang entrou no time coreano e começou a lutar junto com o Kim. A intenção do Kim era mantê-lo por perto, né, para que Shang mantesse a sua reabilitação. Engraçado é que mesmo fora da prisão, Shang ainda usa essas roupas da época da cadeia e uma bola de aço, que aliás ele usa como arma, né, durante o torneio. Vai entender, né, porque que ele não quis trocar de roupa. Mas uma coisa é certa, se ele não se reabilitar agora, pelo menos vai poder usar sua força bruta contra os vilões do torneio The King of Fighters. O movimento super especial de Shang, ou Wild Ball, foi originalmente projetado como um movimento de testes. Ele não tinha intenção de colocar isso no jogo, mas obteve uma resposta tão boa que foi colocado no jogo sem alterações, ficou perfeito logo de cara. Antes disso, a intenção dos desenvolvedores era que ele não usasse nenhuma arma durante as lutas. Um fato interessante é que aqui na vida real, há poucos séculos atrás pelo menos, essa bola de ferro era sim usada pelos presos mais problemáticos. Isso acontecia em várias prisões pelo mundo, e pelo tamanho do prisioneiro Shang, tem que ser uma bola de ferro gigante, né? Ainda bem que uma das habilidades desse lutador é a força sobre-humana, senão jamais carregaria um objeto com esse peso. Antes de ser um lutador do time coreano de The King of Fighters, Choi tinha uma vida bem pacífica, era dono de um açougue no subúrbio da Coreia e aparentemente muito feliz e bem casado. Desde criança, Choi era muito habilidoso com coisas cortantes, melhorando ainda mais essa habilidade trabalhando em seu açougue. Porém, o Choi às vezes sentia vontade de cortar outras coisas que não fossem carne animal. E até então, o futuro lutador segurou as pontas, né, o seu desejo de cortar outras coisas, até o dia em que ele encontrou o Shang, o prisioneiro gigante da série KOF. Inclusive já tem vídeo sobre o Shang aqui no canal. O Shang tinha acabado de fugir da prisão e encontrou o Choi e contou a ele como a vida de crime era boa. E a partir daquele dia os dois começaram a fazer coisas ilícitas juntos. Esse foi o encontro da vida do Choi, ele viveu a partir daí uma vida dupla. Durante o dia era um açougueiro pacífico, bem de boa, e durante a noite era um criminoso. E segundo a história do personagem, ele finalmente se sentiu vivo vendo a cara de horror de suas vítimas. Olha que coisa, né? O Choi era um cara maldoso mesmo. Resumindo aí a vida pregressa dele, Choi era um cara mau por natureza, ele só precisava de um empurrãozinho e isso veio quando ele conheceu o Shang. Porém, essa vida de crimes não durou muito tempo. Essa é a próxima curiosidade. Assim como eu citei no vídeo do Shang, o lutador Kim aceitou o desafio de reabilitar a dupla de criminosos Shang e Choi, e por isso adicionou os dois no time da Coreia, lá de The King of Fighters, para gastar a sua fúria aí nos ringues e não nas pessoas, nas vítimas na rua. E conforme a evolução da história do Choi dentro dos jogos KOF, aparentemente essa reabilitação está dando muito certo, pelo menos em partes. Choi não sente mais tanta vontade de fatiar as pessoas, porém nunca foi dito que ele está 100% reabilitado, então é melhor você evitar ficar na presença desse baixinho sem as devidas proteções. Assim como diz aquele velho ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto. Provavelmente o Choi sempre vai ser mal e sempre vai querer fatiar as pessoas.
falando um pouco sobre o enredo do personagem, aí fica mais fácil entender o resto do conteúdo. Gizzy é um homem muito orgulhoso que se considera um poderoso guerreiro e, como tal, pensa somente em si mesmo. Ele anseia por poder em todas as suas formas, desde o dinheiro até a imortalidade. E toda essa maldade aí no coração foi influenciada por muitas tragédias aí desde a sua infância. No começo de tudo, ele não era uma pessoa cruel, ele só foi desenvolvendo tudo isso com o tempo. Gizzy Howard nasceu nos Estados Unidos, mas logo foi abandonado pelo seu pai, e sua vida apenas com a sua mãe foi bem difícil devido à sua extrema pobreza. Até que Gizzy se esforçou para manter a casa, para alimentar sua mãe e tudo mais, mas a mãe acabou morrendo por problemas de saúde somado à fome. Fato que gerou muita raiva no coração de Gizzy Howard, que rastreou e descobriu o nome verdadeiro do seu pai, que agora vive lá na Europa. Um tempo depois, quando Gizzy tinha 15 anos de idade, viajou até a Europa e tentou matar o seu pai por vingança. No entanto, foi detido pelo seu meio-irmão Wolf Fang, que é outro vilão da SNK que também participou da série KOF. Ele também é um exímio lutador e impediu que Gizzy terminasse a sua vingança. Depois dessa humilhação, Gizzy Howard voltou para os Estados Unidos e se tornou um excelente lutador, um verdadeiro campeão mesmo. E isso lhe deu segurança para finalmente descontar todo o seu rancor no seu pai e no seu meio-irmão, e acabou ceifando a vida dos dois. Nesse momento, ele já era um cara muito cruel. Essa foi a introdução de Gizzy Howard nos games, um início triste com um final trágico, tornando ele cruel e um dos maiores vilões da SNK. Gizzy apareceu pela primeira vez no primeiro Fatal Fury em 1991 como chefe do crime da cidade fictícia de Southtown, e sendo o chefão supremo da cidade, Gizzy criou e de tempos em tempos organiza um torneio de luta chamado The King of Fighters, e foi lá que aconteceram as primeiras batalhas com os principais lutadores da SNK. Esse torneio nasceu primeiro em Fatal Fury, foi isso que gerou a ideia para a criação da própria sequência dos jogos da SNK. Foi no enredo de Gizzy Howard no primeiro Fatal Fury que nasceu a ideia de toda a franquia KOF da SNK. Bem importante, né? Talvez Gizzy não seja o lutador mais famoso ou mais popular, mas com certeza foi essencial para a criação de todos os jogos The King of Fighters. Yori Yagami é o herdeiro de um dos 3 clãs que selaram a lendária entidade Orochi, e isso há 1800 anos atrás, né? Esses antepassados tinham sangue Orochi correndo nas veias e a habilidade de criar e manipular chamas, assim como as habilidades de luta do Iori. E mesmo com essa família de guerreiros, alguns pontos do seu passado são bem obscuros na história de The King of Fighters, já que praticamente Iori é um cara solitário, ele tem a família, mas não é muito citado dentro do enredo dele. Um desses pontos obscuros é a possível existência de uma irmã mais nova de Iori, como foi mostrado já no mangá The King of Fantasy. Nesse mangá é falado muito sobre ela, já nos games não é citada oficialmente, então não sabemos se ela existe realmente ou se é só parte de uma história alternativa. Iori é bem reservado dentro dos jogos e evita ao máximo fazer amizade ou se aproximar de alguém, até mesmo de sua família. Apesar da não confirmação dessa história, sua irmã mais nova conseguiu 70 votos numa pesquisa da revista Neo Geo Freaks lá de 1998, então alguma relevância ela tem. Mas essa não foi a primeira vez que a SNK ficou cheia de mistérios no enredo de Iori. No KOF 95, KOF 99 e KOF 2000 foi listado mais de uma vez uma namorada para o lutador. Sempre quando saía esses jogos, era dito que ele tinha uma namorada. No entanto, a partir do The King of Fighters 2001 em diante, a SNK começou a marcar como nenhuma namorada. Do nada assim, como se ele nunca tivesse tido uma namorada no passado. Isso levou a várias teorias sobre o motivo dessa mudança repentina no enredo, muitas das quais em torno da possível morte ou desaparecimento dessa suposta namorada. Talvez a desenvolvedora até tinha intenção de criar uma bela história para Yori Yagami, mas preferiu focar mais no personagem, nas lutas, nos golpes em si, do que na sua história passada. Aliás, Iori deu bastante trabalho e dor de cabeça para os criadores, principalmente na formação aí da sua aparência. E é isso que eu falarei na próxima curiosidade. Agora, inicialmente, foi só para você conhecer um pouco do enredo do personagem. A
primeira aparição de Iori foi no KOF 95 e durante o desenvolvimento desse game, os criadores afirmaram que a personalidade de Iori e outros aspectos desse personagem quebraram o molde dos personagens de jogos de luta daquela época. Os criadores tinham 100% de confiança que Iori se destacaria entre outros lutadores, tanto de KOF ou de qualquer outro jogo de luta daquele ano. Eles sabiam que Iori ia se destacar, foram bem ambiciosos e estavam certos. Em várias entrevistas com criadores e desenvolvedores, era dito que todos da SNK previram que Iori seria popular no seu lançamento, o que eles admitem ter acontecido durante as observações dos testes iniciais de localização para The King of Fighters 95. Eles sempre faziam teste em cada região aí e Iori sempre ficava em primeiro. E por causa de sua popularidade entre os fãs, alguns dos principais designers da série afirmaram que ele é difícil de desenhar, não pelo desenho em si, mas o estilo dele, né? Pela pressão dos fãs, qualquer mudança ali poderia afetar a popularidade do personagem, poderia ser uma coisa muito boa ou poderia ser uma coisa terrível, por isso os desenvolvedores tinham medo de desenhar o Iori. O negócio era tão complicado que deixava os designers tensos. Essa pressão durante o desenvolvimento não foi dada a nenhum outro lutador de KOF, apenas para Iori Yagami, que foi considerado o mais difícil entre todos os lutadores de KOF. Além de ser um dos lutadores principais da série The King of Fighters, Iori apresenta seu próprio CD de drama. E não existe só um, hein? Existem vários CDs lançados oficialmente com a história alternativa dos acontecimentos de The King of Fighters, mas tudo focado no enredo, na história e na vida de Iori. São histórias não canônicas, mas oficiais sim da SNK. Cada CD conta uma parte da história na linha do tempo da série KOF. Esse tipo de CD de drama existia bastante nos anos 90, mas uma linha só do Iori não é pra qualquer um. Isso é que é dedicação de um personagem, hein? Até CDs com histórias alternativas ele também teve. Kyo Kusanagi é o herdeiro do clã Kusanagi, um dos 3 clãs aí que selaram a lendária entidade Orochi. Isso aconteceu há 1800 anos atrás. Os clãs se reuniram e selaram Orochi. Porém, exclusivamente o clã Kusanagi exerce poderes pirocinéticos, um poder que somente é herdado por poucos, por raros membros do clã. E Kyo Kusanagi foi um dos membros escolhidos. O clã Kusanagi, junto com os clãs Yasakane e Hinata, mantém seguro 3 tesouros sagrados usados para trancar o Orochi. E o tesouro da família de Kyo é justamente a espada Kusanagi. Os herdeiros da chama ficam com o papel de manter esse tesouro seguro, e o Kyo vai ter que fazer isso durante toda a sua vida. Apesar da responsabilidade, as primeiras aparições de Kyo mostraram ele como um jovem rebelde que não ligava muito para as tradições de família. Mal sabia ele que seu destino estava selado e lutas seriam inevitáveis. Até seu apelido oficial aí dentro do game é o Descendente da Chama. Já era um indício que Kyo Kusanagi nasceu para combater o mal. Quando Kyo Kusanagi foi apresentado pela primeira vez para os fãs lá em 1994, seu personagem era um estudante delinquente e arrogante do ensino médio, e lá ele só arrumava confusão. Ele não era nem nunca foi um personagem do mal, só que quando jovem era imprudente e dava trabalho na escola, e foi nessa época que Kyo conheceu Yuki, sua namoradinha de longa data. Nesse tempo, Yuki ainda não fazia parte da série The King of Fighters, era apenas a namorada citada no perfil pessoal de Kyo. Só depois ganhou mais destaque e fez aparições em vários títulos de The King of Fighters. Já o delinquente Kyo Kusanagi, depois de um tempo, deixou sua vida de motoqueiro selvagem para o passado e em jogos seguintes se dedicou mais às lutas e sua rivalidade com Iori Yagami, bem como aí seguir as tradições do clã Kusanagi. Porém, apesar de mais responsável, aquele estilo rebelde foi mantido no personagem até os dias atuais. Além da série principal, Kyo também tem um mangá spin-off exclusivo baseado em sua aventura em The King of Fighters 96, intitulada The King of Fighters Kyo. Inclusive tem um game com o mesmo nome, também criado para expandir ainda mais a fama desse personagem. Hoje em dia o público que aprecia um bom mangá é mais escasso, no entanto lá nos primórdios dos anos 90 os mangás eram bem mais populares e isso ajudou ainda mais a expandir a fama de Kyo Kusanagi.
E foi nesse mangá também que sua namoradinha Yuki ganhou mais destaque, e foi tão bem aceita pelos fãs que começou a fazer aparições em jogos futuros. Uma curiosidade aqui é que Yuki foi adicionada como namorada de Kyo por um dos programadores, principalmente como uma piada interna, já que Kyo era mais popular entre as jogadoras do que entre os homens. Colocaram em Yuki para Kyo se parecer mais com um cara comprometido. Mas a repercussão dessa namorada foi tanta que se tornou um membro oficial aí de The King of Fighters. E Yuki fez inúmeras aparições depois disso e aparece até hoje. Essa é a força da popularidade de Kyo Kusanagi. Ralph Jones é um dos lutadores mais famosos da série KOF, com seu estilo militar e uma bandana na cabeça. Mesmo aqueles jogadores que não curtem jogos de luta, pelo menos já ouviram falar do Ralph. Só que esse lutador existia muito antes do primeiro The King of Fighters. E não, eu não estou falando do jogo Ikari Warriors. Na verdade, Ralph estreou no TNK 3, um shoot'em up não tão famoso dos anos 80. Nesse game, o coronel Ralph Jones é convocado pelo presidente dos Estados Unidos para se encarregar de criminosos que estavam criando uma bomba para atingir a nação. E para cumprir essa missão, Ralph usa um tanque militar super potente para acabar com esses fanfarrões. E é por isso que não vemos exatamente o lutador de KOF aqui. Ele na verdade está dentro do tanque durante todo o jogo. Seu nome é citado durante a história, mas não temos o visual dele. Ainda assim, é oficialmente a primeira aparição do personagem. Somente um ano depois, em Ikari Warriors, que ele deu as caras e ficou muito mais conhecido. Como você já deve ter reparado em Ikari Warriors, a inspiração da SNK na hora de criar o personagem foi o Rambo. Sim, o cracudão dos filmes dos anos 80, por isso ele tem até essa roupa militar e tudo mais. Essa informação foi confirmada pela designer da SNK, Keiko Idu. Essa Keiko aí foi uma das principais responsáveis pela criação do jogo Ikari Warriors, lá de 1986, e participou de vários projetos na empresa. De acordo com ela, a ideia inicial da desenvolvedora era lançar um game do próprio Rambo, um game oficial do Rambo. Mas como não conseguiram adquirir os direitos autorais necessários para isso, tiveram que se contentar com a inspiração dele nos filmes mesmo, adicionando Ralph Jones em Ikari Warriors e logo depois em The King of Fighters. Apesar do cancelamento, a aparência dele em Ikari Warriors é praticamente o Rambo, né? Pelo jeito eles já tinham feito tudo, não deu certo aos direitos autorais e eles lançaram assim mesmo. Ainda bem, né, que não fizeram um jogo oficial do Rambo no final das contas. Ikari Warriors e The King of Fighters agradecem. Como Ralph Jones, antes de lutador, seria o próprio Rambo em pessoa, não é nenhuma surpresa esperar que suas habilidades incluam alguma movimentação e golpes com treinamento militar. Só que a SNK foi além e inicialmente queria que o lutador arremessasse granadas durante as lutas, assim como ele já era acostumado, né, a fazer em Ikari Warriors. Isso aconteceu durante o desenvolvimento de The King of Fighters 94. Só que antes mesmo do lançamento do game, os desenvolvedores retiraram a granada de Ralph Jones, pois acharam estranho, né, um lutador usar armas durante um torneio de luta. Bom, não armas explosivas pelo menos, né, já que Billy Kane usa um bastão e Ryuji Yamazaki usa uma faca. São armas no jogo, mas granada não pode não. Outra mudança de última hora do lutador foi o cancelamento do seu traje estilo Rambo, pois em 1994, ano do primeiro KOF, Rambo já era considerado fora de moda. Bom, jogos de luta não precisam de moda mesmo, né, então o negócio é descer o braço, pronto, acabou. Ser um clone do Rambo e quase um tacador de granada no jogo não foi o suficiente para a SNK, e em The King of Fighters 97, Ralph Jones ganhou o que seria um dos golpes mais apelões do game, o Galactica Phantom. Esse movimento é tão absurdo que, dependendo da situação, pode matar o oponente em um hit, se pegar em cheio mesmo, até o Rugal se mija todo. Mas de onde os desenvolvedores tiraram o Galactica Phantom? De onde veio essa ideia? Bom, esse golpe é uma referência à força destrutiva de Kaoru Hanayama, um personagem do mangá e anime chamado Baki the Glapper. Lá, o personagem Kaoru é um chefe muito forte e tem um ataque quase infalível, e é esse ataque infalível aí que foi a inspiração para o Galactica Phantom. Ou seja, muito do que o Ralph é nos jogos The King of Fighters teve influência desse personagem do mangá.
King of Fighters começou em 1994 com a junção de alguns jogos mais antigos e um modo de luta com 3 jogadores de cada lado e tal. Mas isso todo jogador já sabe. O que pouca gente sabe é que a SNK, enquanto desenvolvia o personagem Rugal, queria que o seu design original de jogabilidade pudesse copiar todos os movimentos especiais dos seus oponentes, uma vez que eles usassem esses golpes dentro da luta. Claro que o Rugal já tem naturalmente a habilidade de mimetismo, pois é capaz de imitar e aprender os golpes de outros jogadores, apenas observando. O cara já é fodástico por si só. Mas a intenção aqui da SNK seria fazer isso uma marca registrada do Rugal, tipo a Rogue, a vampira, né, que copia os poderes dos oponentes após beijar ele, após tocar neles. No entanto, tudo isso foi cancelado no primeiro jogo devido a restrições de memória e o prazo de entrega em 1994. Era muita coisa para ser acrescentada em tão pouco tempo, em tão pouco espaço. E a melhor solução foi deixar tudo de lado e lançar o jogo do jeito que estava mesmo, pois apelão por apelão, o Rugal já estava acima da média. Rugal não é o mais apelão e o oponente mais odiado de todos os tempos por acaso. Ele é o que é porque mesmo antes do primeiro The King of Fighters, ele já era o queridinho da SNK, ou seja, todos da empresa deram mais atenção a ele do que toda a renca que tem no jogo. Em seu site de 10º aniversário, a SNK afirmou que Rugal em The King of Fighters 94 foi originalmente baseado para ser o chefão mais poderoso de todos os tempos, de todos os jogos, o mais violento e o mais maligno de todos os tempos. Se você conhece a história do bonitão aí, sabe que a crueldade é com ele mesmo, tanto contra seus oponentes, tanto quanto quem tiver no seu caminho. Se tem gente perto do Rugal, com certeza vai se dar mal. Pra você ter ideia da intensidade da crueldade que a SNK depositou no personagem, cada oponente que ele derrotava em KOF 94 era transformado em estátua, que ele fazia questão de exibir ali a sua coleção antes de uma luta. Aí ele prometia que se ele ganhasse do cara, ele ia transformar ele em estátua também. Então cada estátua que tá ali é algum oponente que perdeu pro Rugal anteriormente. Se a intenção da SNK era fazer o seu queridinho ser o mais temido de todos, acertou em cheio. Assim como a rivalidade entre a Sony e a Microsoft, ou até mesmo a Sega e a Nintendo, a Capcom e a SNK sempre estavam se cutucando, seja direta ou indiretamente. E para dar mais pressão na Capcom, a SNK usou uma história de Rugal para dar aquela zoada, aquela cutucada. Já sabemos que as estátuas de Rugal são os próprios oponentes que ele derrotou anteriormente e foram transformados nesses objetos de decoração usando metal líquido na maior crueldade. Mas se você parar para olhar atentamente cada estátua que está ali no cenário, vai ver lutadores como Akuma, Ryu, Zangief e o Guile, ou Gaelo, como vocês quiserem chamar. E até o Fei Long. Fei Long se deu mal ali também. E é óbvio, se as estátuas estão ali, é para demonstrar que Rugal lutou e ganhou de todos eles. Só que não lutou de verdade, não contra esses pelo menos. É só mais uma de muitas cutucadas de empresas rivais. Aqui a SNK já enterrou logo 5 grandes lutadores da Capcom só para provocar a concorrente. O pior é que um tempo depois, né, teve até crossover das duas empresas e teve realmente uma luta de Akuma contra Rugal. E adivinhe só quem ganhou. Você escolheu o Rugal apelão, acertou em cheio. Rugal já fez aparições não canônicas como um personagem jogável em The King of Fighters 98 e 2002. Mas para deixar as coisas ainda mais sérias, na série Capcom vs SNK, Rugal, além de sua versão normal, aquela versão apelona só que normal, também aparece numa versão God Rugal ou Deus Rugal. Essa última transformação aí foi feita pela própria Capcom, a SNK não teve nada a ver com a paçoca. Aqui Rugal passa do seu eu normal para God Rugal após derrotar Akuma numa batalha, e como Akuma já era um cara fodástico por natureza, tanto que tem até um vídeo próprio dele, que ele disse que ele enfrentou um deus lá, foi lá no céu só para enfrentar um deus, só para ver quem era o mais forte, para vocês verem como que o Akuma já era fodástico, e quem absorvesse o poder do Akuma provavelmente se tornaria o cara mais forte de todos, e o Rugal foi o Felizardo. Se Akuma já era temido por todos, esse God Rugal aí então nem se fala.
Bom, como é entendido nos eventos de KOF 95, Rugal foi dessa para melhor, ou para pior, sei lá. No entanto, quem realmente luta em KOF 95 é o Omega Rugal, uma versão meio ciborgue do personagem. Que seria o Rugal ainda, né? Só que meio humano, meio robô. E isso realmente gerou alguns pensamentos de que é possível que Rugal criou um clone ciborgue dele mesmo só para lutar no lugar dele, enquanto ele treinava escondido e ficava mais forte, já sugerindo que o Rugal destruído no game foi uma cobaia e não o Rugal original. Se foi isso, né, o Rugal bancou espertinho aqui. Vale também ressaltar que a saga Nestes apresenta temas de clonagem, robótica, implantes cibernéticos e até manipulação genética, como parte do universo do jogo mesmo, como parte da história. Então as chances de que essa teoria de que o robô foi morto e Rugal ainda está vivo é bem válida. Quem sabe o Rugal não aparece num jogo futuro, com uma barba branca, cabelos brancos e mais apelão do que nunca. Mas claro que não. Pra mim um otário é um otário e é só isso. Será que tem chance disso acontecer algum dia? O que você acha? Comenta aí. Terry Bogard, antes de ser um lutador de The King of Fighters, era um dos principais personagens de Fatal Fury, e lá era retratado como um homem incrivelmente carismático, alegre e amigável com todos ao seu redor. Apesar de ser bem forte na hora da luta, ele não era um cara mau, pelo contrário, ele era um cara do bem. Terry também é irmão de Andy Bogard, e ambos foram adotados desde pequenos por Jeff Bogard. Jeff não é um dos protagonistas jogáveis da SNK, mas tem um papel importantíssimo na história de Terry e de Andy, já que foi o pai adotivo dos lutadores e foi morto por Gizzy Howard, o vilão de Fatal Fury. E esse foi um dos motivos de Terry ser o grande lutador que conhecemos em The King of Fighters. Ele estava vingando a morte do seu pai e se tornou um grande lutador. Mas o que isso tem a ver com o Lobo Faminto nessa curiosidade? Bom, lá no Japão os jogos Fatal Fury são conhecidos como Garou Densetsu, que significa em português Lenda do Lobo Faminto. Só que quando veio para o ocidente, esse jogo ganhou um nome mais americanizado e se tornou Fatal Fury. E o personagem Terry, por ser um dos principais lutadores de Fatal Fury, é muitas vezes referido como o Lobo Faminto, e isso se repete várias e várias vezes em vários jogos e nos golpes do personagem desde os anos 90. Até os jogos mais recentes ainda falam sobre isso. O Lobo Faminto é o personagem principal de Fatal Fury, que é exatamente o significado do nome. Vocês entenderam, né? Existem várias outras referências ao Lobo Faminto, e eu vou comentar muito mais sobre isso ainda nesse vídeo. Uma coisa interessante é a origem de Terry Bogard, que na verdade é originário de Street Fighter, um jogo concorrente de Fatal Fury. Em uma entrevista, Hiroshi Matsumoto, um designer de som da SNK na época, mencionou que na abertura do Street Fighter 1 havia um homem caucasiano que usava uma jaqueta de couro e que deu a ideia da criação de Terry Bogard. A abertura de Street Fighter 1 é bem curta, então ele só pode estar falando desse cara aí, que dá um soco na parede. Se não for esse, então não sei qual é, não aparece mais ninguém na abertura. Falando assim, parece até que eu tô maluco, né? Um absurdo. Como assim um cara totalmente diferente foi a ideia de Terry? Mas isso tem uma explicação plausível. Tanto o primeiro Street Fighter quanto Fatal Fury foram produzidos por Takashi Nishiyama e Hiroshi Matsumoto. Essa dupla aí, logo após o desenvolvimento do primeiro Street Fighter, deixaram a Capcom e juntaram-se à SNK. Daí que iniciaram o desenvolvimento de Fatal Fury. Por isso, Street Fighter teve muita influência na criação de Terry Bogard. Depois do sucesso de Fatal Fury, Terry Bogard ficou muito conhecido como um grande lutador em jogos de luta daquela época, e em algum momento, em 1995, se tornou mascote numa arte promocional para um time de beisebol japonês, os Oryx Buffaloes. Essa é a arte promocional que vocês estão vendo aí, o Terry, jogador de beisebol. Sim, ele era mascote desse time de verdade. Mas não foi só isso não. Segundo uma ilustração especial no museu de videogame chamado Vigamos, localizado lá em Roma, na Itália, Terry é listado como mascote do início dos anos 90 da era Neo Geo. No museu oficial está dizendo que Terry sim era um mascote. É apenas essa ilustração, mas oficialmente mostra que ele realmente era um dos escolhidos da SNK. Ele e seu macaco de estimação, né? Ah, eu não citei ainda o macaquinho dele? Então vou falar na próxima curiosidade.
Você se lembra que eu falei no começo do vídeo sobre o nome de Terry Bogard ser a referência ao lobo faminto? Então, uma homenagem a Terry pode ser encontrada no game Shadow Horse, que foi criado pela desenvolvedora Nautilus e lançado para o PlayStation 2. Lá existe um personagem chamado Blanca, que não é aquele lutador de Street Fighter não, é um lobo que pode participar de uma missão paralela chamada The Wolf Bout. Nessa missão, um dos seus oponentes é um lobo chamado Kelly. Ele usa um boné vermelho e branco e faz uma paródia das falas de Terry. E só de olhar para esse lobo você já percebe a referência com o lutador de The King of Fighters, né? Mas aí vem a grande pergunta, por que uma empresa muito pouco conhecida faria uma homenagem a um personagem da SNK, assim, sem mais nem menos? A verdade é que a desenvolvedora Nautilus, lá nos anos 90, era propriedade da SNK, mas foi vendida nos anos 2000. E pelo jeito não esqueceu das suas raízes, pois Shadow Horse, sendo lançado em 2004, ainda homenageou o lutador Terry Bogard. No jogo Capcom vs SNK, a introdução especial de Terry e o lutador Yamazaki é uma referência direta a uma cena do anime Back the Grapper, onde os personagens Inagi e Hanayama se enfrentam. É uma cena ali do anime que se repetiu no game. No jogo, Yamazaki joga uma lâmina no chão e Terry quebra somente com um soco, ali no chão mesmo, ele dá um soco e quebra a lâmina. E no anime aconteceu exatamente a mesma coisa, dá uma olhada aí. Oh, thanks for the knife, man. Bem parecido, né? Aliás, Back the Grappler é uma referência para vários personagens em vários jogos. Eu até já citei aqui mesmo na série The King of Fighters e tenho certeza que esse anime aparecerá muitas vezes. Duvida? Então acompanhe a série aqui no Nostalgia dos Games. Oh, thanks for the knife, man. Mais um vídeo da série e cada vídeo tem um personagem novo. Se você ainda não assistiu dos outros lutadores, tem link na descrição e um card aparecendo aí na tela. É só clicar e assistir todos os outros também, beleza? Agora sim, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até o final e até a próxima. Fui!